Glória a Deus. Boa noite, amados. Que alegria estar aqui mais uma noite na presença do nosso Deus. Na quarta noite, buscando e recebendo. O Senhor é bondoso, Ele é fiel, Ele é lindo. Quando a gente para fazer um pouquinho de uma retrospectiva daquilo que Ele tem derramado, é tão incrível. Pastor Luiz, não é? Começou, abriu a Viva, nos ministrou, falando sobre nós estarmos mais no reino, e esse reino é o próprio Cristo, é Jesus, de nós estarmos mais em Jesus, e de Jesus estar mais em nós, estarmos mais no reino, e o reino estar mais em nós. E ele disse que o impacto disso vai refletir e precisa refletir na nossa conduta, nas nossas ações, nas nossas reações éticas, morais, nos nossos hábitos, naquilo que a gente se transforma a partir desse lugar de se relacionar, de crescer mais nesse lugar de estarmos no reino e o reino estar em nós. E aí é incrível porque no segundo dia, de uma maneira um pouco mais robusta, um pouco mais, num linguajar um pouco mais de desafio para a gente compreender, numa intensidade, o pastor Leandro Vieira esteve aqui e nos ministrou a respeito de que avivamento, a renovação espiritual, não é algo que a gente pode fabricar. Não é algo que a gente tem como fazer acontecer, mas cabe a nós nos prepararmos, sermos esse lugar para que o Espírito encontre, então, a liberdade de fazer, porque é algo que precisa ser feito de dentro para fora. Então, quando a gente começa a pensar nessa construção, que primeiro precisamos estar no reino, precisamos estar em Cristo, Cristo precisa estar em nós, precisamos então nos prepararmos para que Ele encontre liberdade dessa renovação no Espírito em nós, para que seja algo que acontece do Espírito de dentro para fora. E aí ontem o pastor André nos ministra dizendo, trazendo algo tão importante que é a oração. Porque sem esse lugar, sem estarmos em oração, sem esse lugar de intimidade, não é possível. Foi uma ferramenta, é uma ferramenta importantíssima para que essa renovação, esse avivamento, esse crescente, essa intimidade aconteça. Então, olha só aquilo que o Senhor tem nos instruído nesses dias. É incrível ver o trabalhar do Senhor. E a gente não combina, não existe nenhum tipo de prévia, de combinação. Então, essa palavra, eu preparei ela na segunda-feira, no meu dia de folga, porque minha casa ia estar muito intensa, as coisas iam acontecer de uma maneira, né, todo mundo lá em casa, e a gente tendo tempo de mesa. Eu pensei, meu Deus, eu não vou ter tempo de estudar, né, a palavra. E eu fico muito impressionada com a fidelidade do Senhor. Eu não deveria, porque na verdade eu deveria esperar isso. Não dá para esperar nada menos do que isso do nosso Deus. Ele é fiel, ele é fiel. Mas é lindo perceber essa fidelidade dele no nosso meio. É lindo perceber que nós estamos num lugar que o Senhor tem orquestrado, o Senhor tem feito. E amados, o que eu havia preparado de antemão,
e que o Senhor então tinha depositado no meu coração era para nos ministrarmos sobre a oração do Pai Nosso. E quando o pastor ontem eu senti como se fosse num jogo de vôlei, né? Ele levantou a bola. Ele levantou para, sabe? Falei, meu Deus, porque nós vamos falar sobre isso, mas não sobre um ensino de Jesus, sobre uma estrutura de oração, sobre como orarmos. Ontem nós entendemos o quão importante é a oração. E não existe a menor possibilidade de nós avançarmos espiritualmente, nós avançarmos em Deus, nós crescermos, nós amadurecermos, se não tiver oração. E o Senhor nessa noite quer nos ministrar de como orar. E olha como Ele é lindo. Olha como Ele é lindo, olha como Ele instrui o seu povo. Olha a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é muito bom, não é? Amém. Você consegue perceber a bondade do Senhor no nosso meio? Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. A oração do Pai Nosso, ela é repetida por milhões de vozes em todos os templos, casas, em todos os acontecimentos, casamentos, até competição, em funeral, em momentos tristes, em momentos de súplicas. Eu não sei se você sabe, mas a oração do Pai Nosso é a oração mais orada em todo o planeta Terra. É a oração mais orada. Mas é muito interessante porque o Senhor Jesus, Ele tem algo para nos dizer em relação a isso. Porque essa oração se tornou aquilo que Ele começa dizendo que não é para acontecer. Essa oração se tornou exatamente o que Ele não queria que acontecesse. E aconteceu com ela. E hoje a gente vai, então, entender que a oração do Pai Nosso, na verdade, ela é um modelo, ele é uma estrutura, é uma estrada espiritual que nós precisamos compreender o que Cristo queria que nós entendêssemos quando Ele disse o que Ele disse para os seus discípulos. Então eu quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 6 e a gente vai ler a partir do versículo 5. Capítulo 6, a partir do verso 5 de Mateus. E diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem a vocês. Antes mesmo de pedirem, desculpa. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor, Pai, Espírito do Deus vivo, vem com poder. Ensina-nos, Senhor. Ensina exatamente tudo, Jesus, que o Senhor tinha como propósito no teu coração. Nesse momento, Senhor Jesus, que o Senhor teve esse tempo aqui com os teus discípulos. Nós queremos ter esse tempo aqui contigo. Nós queremos ter esse tempo aqui com a tua palavra. Nós queremos absorver o máximo daquilo que o Senhor tinha de intenção quando o Senhor teve esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que rema nos nossos corações, no nosso espírito. E aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Santo Espírito de Deus. Dependemos do Senhor. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Se não for o Senhor em mim, Senhor, de nada vale, Senhor. De nada vale, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Sabe, eu não sei se você sabe, mas amém significa que assim seja. Quando nós fazemos uma oração que você concorda e a gente diz amém, quando você responde amém, você está dizendo, eu concordo, que assim seja comigo. É isso mesmo, é isso que eu quero. É assim que eu quero que aconteça. Senhor, eu faço dessa oração a minha oração. Eu concordo exatamente com essa oração. Então é por isso que quando a gente fala amém, é amém. Sabe? Vamos começar por aí? Porque tudo pode se tornar religioso, vazio, automático, sem a gente parar para pensar por que a gente diz, na hora que a gente diz, porque a gente simplesmente faz. Não é? Como a gente corre o risco de fazermos as coisas no piloto automático, sem a intenção, sem o lugar mesmo de entendimento. Ouvir uma oração de um irmão que está falando com o próprio Deus, como nós precisamos prestar atenção, estarmos nesse lugar para a gente poder dizer de fato amém ou não. Não é? Ou não. Porque se você não concorda com a oração, você não pode dizer amém. Olha como é sério. Já começa daí, não é? Porque o irmão diz amém, você já diz amém. O irmão fala amém, termina a oração amém, você automática amém. Mas e se ele está falando uma groselha e você disse amém? Já começa daí, não é? Como é importante a gente entender que nós somos seres espirituais. E de que tudo que a gente faz vai refletir no mundo do espírito. Isso é muito importante. Hoje, de alguma forma, a gente vai tentar abrir um véu sobre essa estrutura escondida do Pai Nosso. Você vai entender que essa oração é uma convocação à guerra, um manifesto de entrega e uma chave mesmo de ativação na oração. Porque quando Jesus, ele diz, orem assim, ele não diz, repita comigo. Entende? É muito diferente. Ele não diz repita assim, mas ele diz ore assim. E ele começa desconstruindo para construir.
E é muito interessante, porque parece que a gente não entendeu do versículo 5 ao 9, porque a gente faz exatamente aquilo que não é para ser feito com essa oração. Porque essa oração mais orada acabou se tornando vãs repetições. Que existem lugares das quais as pessoas, sem parar, rezam essa oração por muitas e 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 muitas vezes. Então ele fala de uma estrutura e ele fala sobre orar e ele diz exatamente o que não é para a gente fazer. E ele fala assim: olha, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eles gostam de aparecer. Eles gostam de mostrar que eles são espirituais. E eu acho tão incrível porque ele fala assim: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E quando você fica pensando, que recompensa é essa que eles já receberam? A recompensa humana, a recompensa de uma plateia, a recompensa daqueles que estão olhando e falando: uau, nossa, olha só como eles são espirituais, olha só como eles sabem orar, olha só como eles são conectados. A recompensa de um reconhecimento humano. Então Jesus fala assim: olha só, eles já receberam a recompensa deles. Porque não é nada gerado de dentro para fora. Eles não estão me procurando, eles não estão preocupados com essa intimidade, essa construção. Porque ele fala que eles são hipócritas. Então, quer dizer, é oco. Eles passam uma imagem daquilo que eles não são. Vira e mexe, eu estou aqui falando disso, não é? Porque é essa performance que é vazia. E qual é a recompensa que esses recebem? Os aplausos, o reconhecimento. Então, alcançou-se o objetivo. Mas aí ele fala assim: mas você que é discípulo, você que deseja que seja de dentro para fora, você que deseja que seja de verdade, você que deseja de fato se conectar comigo, você que tem sede e fome de mim, você que quer que o reino entre mais em você, você que deseja que o reino entre mais em mim, você que deseja ser avivado, você que deseja ser renovado. Olha só, então faça desse jeito, me busca na intimidade. Abra a porta do teu quarto. Entra lá quietinho. Eu e você. E eu, então, te darei a recompensa. E a recompensa vindo dele é avivamento. A recompensa vindo dele é ativação espiritual. A recompensa vindo dele é intimidade. A recompensa vindo dele é ser usado por ele. A recompensa vindo dele é de verdade. Então, tudo isso aqui que está acontecendo nesses 4 dias é para nos tornarmos autênticos. Tudo que o Senhor quer é que nós sejamos autênticos, que nós sejamos de verdade, que a gente seja original, sabe? Tem as réplicas, tem boas réplicas, mas o Senhor deseja que a gente seja de verdade. E aí, para esses,
ele então monta uma estrutura de oração. Ele então começa a ensinar os seus discípulos falando: olha, existe uma estrutura para se orar. Olha como ele é lindo, olha como ele cuida. Olha o que a gente fez com isso, tão precioso, tão maravilhoso. E hoje, então, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco mais dessa estrutura de oração. E comece, então, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. A porta da identidade e a morte do orgulho começa aí. Quando Jesus ele diz, Pai, ela se inicia numa porta estreitinha de intimidade. Em João, capítulo 1, versículo 12, João 1, 12, diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essa oração, nós precisamos entender, ela é uma estrutura de oração para os filhos. Ela é válida para os filhos. Ela vale para os filhos. Então, Jesus aqui, quando ele diz Pai, é uma afirmação de dependência e proximidade e colocando todo mundo nesse lugar. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. É preciso, né? Spurgeon, eu escrevi aqui, ele diz que enfatiza que é preciso humildade para dizer Pai, mas é preciso cruz para dizer nosso. Pai nosso. Pai nosso. Humilde para reconhecer, somos filhos. E a cruz nos une, ele é o nosso Pai. Jesus fez isso por nós. O sacrifício de Cristo nos trouxe essa filiação e hoje ele é um Pai nosso. Esse nosso, ele vai contra toda a vaidade que a gente pode, de alguma forma, se sentir em algum momento e em algum lugar superior. Não existe superioridade. Dizer Pai Nosso nos coloca exatamente no lugar que nós devemos estar. E todos juntos nesse lugar. Pai Nosso. Orar assim é admitir que o reino não tem filhos exclusivos. Mas Deus, ele é Pai daqueles que assim aceitam Cristo como Senhor e Salvador. E ele se torna então o Pai Nosso. Então, essa oração já começa nos dizendo que é uma oração para os filhos. É necessário. É uma oração exclusiva para aqueles que são nascidos de novo. Então, o ponto 1 do Pai Nosso vai definir uma comunhão entre os irmãos. Então, você que está anotando, Pai Nosso que estás no céu,
define-se como uma comunhão. Então, pensando numa estrutura, essa é uma estrutura que já nos indica essa comunhão. O ponto 2 da oração é: santificado seja o teu nome. Esse ponto 2 é um lugar de adoração. É necessário nos colocarmos primeiro nesse lugar de filho, de pai. Pai, estamos na tua presença e agora santificado é o teu nome. É um momento então que nós vamos adorá-lo. É um momento então que a gente vai definir com prioridade a santidade e o governo de Deus. É colocar Deus no lugar certo antes de tudo. É entender a santidade dele antes de qualquer coisa. Antes de nós apresentarmos qualquer necessidade, antes de nós apresentarmos qualquer petição, entenda essa estrutura. Nós colocamos o Senhor aonde ele deve estar. Nós colocamos o Senhor no lugar, no centro. Ele é o nosso Pai, Ele é santo, Ele é santíssimo. Então, nessa estrutura de oração, nós começamos a exaltá-lo, nós começamos a adorá-lo. Nós vamos, então, entender a santidade de Deus, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer que é o nome que está acima de todo nome. É isso que Jesus estava explicando aos seus discípulos. Entenda essa estrutura. Você entra na presença dele, humilde. Você entra na presença dele, íntimo. No secreto com teu pai. Pai nosso, santificado é o teu nome. Santo tu és. Santo tu és. Tu és exaltado, tu és santo, tu és excelso, tu és rei, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és honrado, tu és colocado no lugar mais alto, mais excelente. Tu és, Senhor, o centro, tu és, Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis. Entende? A nossa alma precisa entender isso. A nossa mente precisa entender isso. Quando nós entramos para orarmos na presença de Deus, nós temos que entender em que presença nós estamos entrando. Que Pai é esse que nós estamos falando? Com quem que nós estamos falando? Por isso que Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome. Nos coloca diante de uma nova postura. Nos coloca num lugar de humilhação ainda maior, diante de tamanha majestade. Para pensar, a gente vive num mundo de um jeito que é tão irreverente. Não existe mais, sabe quando a gente fala de irreverente? É o ao contrário de reverência. A gente está muito irreverente. A gente vive numa cultura muito irreverente. Eu me lembro disso. Olha, eu parei de trabalhar, quando eu trabalhava numa agência de marketing em São Paulo, na minha última agência, eu lembro disso, dessa mudança. Eu não sei há quantos anos isso, faz muito tempo. Eu lembro que minha chefe, 26 anos atrás, olha só. A minha chefe chamava Cláudia. E no meu emprego anterior a esse, nós tínhamos que nos reportar aos nossos chefes como senhor e senhora. Quando eu cheguei nessa agência,
Mudou, e eu lembro de eu conversar nos bastidores com as minhas colegas, pessoas que trabalhavam ali na Avenida Berrini, naquelas empresas, a gente chamava a nossa chefe de Clau. A gente mandava e-mail para ela, Clau, dadadada. A irreverência. Ela tomou conta. A gente não tem mais exemplos, não é? Eu acredito que um advogado ainda entra na presença de um juiz. Às vezes eu assisto, né, uns shortzinhos no Instagram de lá no STF como um juiz conversa com outro. A gente mal consegue entender aquilo porque é excelentíssimo juiz, isso. Eu falo, uau, gente, eu não sei nem falar desse jeito, eu nem entendo direito essas nomenclaturas, porque já é uma coisa muito distante da nossa realidade cultural. Porque a gente está vivendo uma era muito irreverente. Né? A gente não se apresenta diante de um rei, majestade, excelentíssimo. Eu acho que ainda um advogado tem um pouco mais de contato com realidades assim. Mas a gente no dia a dia não tem. E é tão importante a gente entender que Deus não mudou o status dele. De que a gente use o microfone mais perto. Tá bom, marido. Vou usar. Eu esqueço, gente, do microfone. Acho que eu precisava ter um microfone que nem o Silvio Santos aqui, ó. Aê! Tá bom, vou deixar aqui um aviso. Tá aqui, ó. Melhorou? Ai, tá bom, gente, me perdoem. Então, a gente precisa entender a nossa mentalidade, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso entendimento. A gente precisa aprofundar. E quando a gente está nesse lugar de oração, a gente começar a imaginar a grandeza desse Deus. De quão maravilhoso Ele é. A gente lembra de Gênesis, que com a sua boca Ele disse e aconteceu. Ele que sustenta todas as coisas, como Ele é grande, como Ele é profundo, como Ele é largo. Então a gente entra na presença e a gente começa: Santo Tu és, Senhor. Tu és santíssimo, Senhor. É isso que Jesus aqui está tentando nos ensinar. E aí, o ponto, então, 3 é: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O tema, então, do Aviva: na terra como no céu. Esse lugar e esse ponto 3 é um ponto de confiança nesse Deus que é Pai, que é nosso, que é exaltado, que é santo. E eu digo para Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, a minha fé é depositada em Ti, eu confio que a Tua estrutura é a melhor, eu confio que o Teu governo é o melhor, eu confio que da maneira com que o Senhor pensa, faz, quer, executa, é a melhor, e por isso eu posso dizer: venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque no céu Ele tem autoridade total. No céu, o governo dele é absoluto. Aqui Ele é soberano. Ele é quem manda, Ele não perdeu essa autoridade. Porém, nós não somos como os seres celestiais que obedecem tudo. E quando nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo: eu estou disposta a te obedecer, porque eu estou disposto a colaborar com aquilo que o teu reino quer estabelecer aqui. Quando a gente declara isso, Jesus então está nos dizendo: confie
Confie no Pai. Ele é santo, Ele é excelso, Ele é grande, Ele governa. Confie nele. Então Jesus fala: olha, clame por isso, pense nisso. A palavra de Deus diz que o reino de Deus consiste em paz, alegria e justiça. Pensa nesse lugar. Para pensar neste lugar. Paz. Diga paz. Feche os teus olhos e diga paz. É algo muito desejado por nós, não é? É muito desejado. Agora, pensa na paz com alegria. Diga alegria. Paz com alegria. Olha, é uma coisa boa. Você pensa que você está em paz, e você está alegre, você está feliz. Olha eu com o microfone de novo. Você está alegre, você está feliz. É uma coisa gostosa. É uma coisa boa demais. A gente foi feito para isso. Nós fomos feitos para isso. E aí o terceiro, justiça. Um lugar justo. Diga, justiça. Agora diga os três juntos: paz, alegria e justiça. A palavra de Deus diz que o reino dele consiste em paz, alegria e justiça. E essa oração diz assim: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O céu é esse lugar. E o reino que ele quer estabelecer, amados, é aqui, é esse reino aqui, é em nós, nesse templo, nessa habitação. O Senhor quer estabelecer em nós esse lugar de paz, alegria e justiça. Olha que maravilha! Olha que coisa incrível! O ponto 3 dessa oração é a confiança. Jesus está dizendo: é necessário que você tenha fé, é necessário que você confie, é necessário que você acredite que aquilo que Deus, o nosso Pai, quer de nós, o nosso Pai Santíssimo quer de nós, é um lugar de paz, alegria e justiça. Confiança. Essa frase assusta o inferno. Essa frase, ela é uma rendição explosiva no mundo espiritual. Esse lugar de confiança é um lugar que abala as estruturas do inferno. Você quer abalar toda obra e tentativa maligna da tua vida é quando você decide confiar em Deus. Acabou-se. Já era. Perdeu o Playboy. Não tem o que fazer. Ao dizer, seja feita a tua vontade, estamos entregando a chave da nossa vida a Ele. É um ato de desistência voluntária dos nossos planos em favor dos planos perfeitos do céu. Olha a profundidade disso. Quando a gente diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a gente abre mão dos nossos planos. E sabe o que é abrir mão dos nossos planos? A nossa oração muda completamente, porque a nossa oração não é dizendo assim: Senhor, abençoa os meus planos. Mas é assim: Senhor, os teus planos são os meus. Você não chega mais diante dele, colocando diante dele aquilo que você gostaria, como você gostaria, aquilo que ele precisa te abençoar, aquilo que ele tem que te ajudar, aquilo que ele tem que fazer por você, da maneira que ele tem que fazer por você. Porque eu vou te dizer uma coisa, tem momentos, amados, que
As pessoas, eu, você, nós entramos na presença de Deus como se a gente fosse fazer uma reunião de checklist com Ele. E dizendo assim, ó Pai, é o seguinte, precisamos conversar que é uma reunião, é uma meeting com Deus. Tem isso daqui, ó, preciso que o Senhor me ajude nisso daqui. Preciso que o Senhor faça isso daqui por mim. Ó, isso daqui que está acontecendo não está legal, não está certo, eu preciso da sua intervenção aqui. Ó, Espírito Santo, me dá uma direção para esse negócio aqui, porque desse jeito aqui não está legal. Meus amados, está tudo errado. Seja feita a sua vontade, significa isso. Significa isso, seja feita a sua vontade, não é a minha. É você abrir mão mesmo, sabe? É você dizer para Ele, Senhor, tá aqui, ó. Era assim que eu queria, mas eu deposito diante do Senhor, eu coloco diante do Senhor, que seja feita a sua vontade. Orar não é negociar com Deus. Jesus está nos ensinando isso, não é uma negociação. Veja bem, Senhor, se eu fizer assim, aí eu me... Não, ó, a gente às vezes negocia assim, não, Senhor, é o seguinte, eu me proponho, eu vou fazer isso daqui, tá bom? Para o Senhor fazer isso daqui. Então, aí você que vai estipular para Ele como você vai fazer e como que Ele tem que responder aquilo que você está fazendo. Até no jejum, olha, eu vou jejuar por tantos dias para o Senhor fazer tal coisa. Cara, a gente é muito doido, né? De verdade. Olha como a gente faz. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente tem que jejuar para a gente morrer, para que a vontade dele seja feita. É isso. Jejuar é para que a vontade dele seja feita. É para a gente morrer. Para nossa carne entrar no lugar que ela tem que estar. Para ela ficar onde ela precisa ficar. Para que a gente possa ter a possibilidade de ouvir a vontade dele e morrer mais. Amém? Ó, vocês disseram amém, hein? Então vamos lá. Ó, Jesus, eles disseram amém. E aí, então, olha essa estrutura. O próximo passo que Jesus então nos ensina nessa estrutura de oração, finalmente é aquilo que a gente ama fazer, a petição. Esse a gente é bom, não é? E aí ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas aí, meus amados, é uma petição que nos ensina com tanta profundidade. É uma petição que nos ensina tanto. Primeiro que é lindo, porque Jesus nos avaliza. Jesus valida a petição. O que é um alívio para a gente, né? Que bom. Ufa, dá para pedir. Mas essa provisão, essa petição, essa oração e essa frase, ela tem uma profundidade muito incrível, porque ela fala de uma provisão diária. Ela não só fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá, que é uma petição. Olha, Senhor, dá para a gente o pão que a gente precisa. Mas, quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está nos ensinando que a dependência do pão é diária. Quando a gente para pensar no maná, não é? Todos os dias no deserto o Senhor
dava o maná para o povo. Não dava, eu não sei se você sabe disso, provavelmente você sabe, porque a gente já falou tanto disso ao longo da história da igreja nesses últimos 30 anos, né? Mas se você é novo aqui, né? Se você é um recém-convertido, e eu espero que tenham muitos aqui em nome de Jesus, o maná que quando Deus tirou o povo do deserto, do Egito, que levou o povo, então, peregrinando por 40 dias no deserto até entrar na terra prometida, o Senhor derramava do céu maná, um alimento, que toda manhã eles colhiam e faziam várias coisas com esse maná, tal. Eu não sei direito como que ele era. Tem várias especulações, mas enfim, não dá tempo de eu entrar nisso com vocês. Mas o Senhor dava, só que tinha algo que era muito interessante. E a palavra de Deus diz que quando isso aconteceu, eles ficaram tão atônitos e eles começaram a estocar, eles começaram a guardar o maná, mas ele apodrecia. Porque o Senhor queria ensinar que ele era um Deus de provisão diária. Então não tinha como estocar, porque ele queria manifestar do cuidado, da provisão, do poder dele diariamente. Então quando Cristo fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é porque ele quer que a gente entenda que o Senhor é o nosso provedor, que ele vai vir com provisão e que a nossa dependência em Deus tem que ser diária, diária. E aí, ponto 5, é o ponto. Esse ponto. Perdoa. E, amados, eu já disse isso para vocês, não é novidade. Eu gosto muito da versão perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Para mim, ele é muito mais profunda. É muito mais profunda do que perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que os nossos devedores. Porque eu acho que a dívida entra num lugar muito ruim, mas a ofensa é muito pior. Perdoar a ofensa é muito pior. E a dívida é uma ofensa. Então, a dívida entra na ofensa, mas ofensa é muito mais do que dívida. É muito mais do que dívida. Então, aqui é uma parte muito delicada da oração. Porque Jesus amarra o perdão de Deus à nossa disposição de perdoar. Amados, pega demais. Essa amarrada da oração, dizendo: perdoai as nossas ofensas assim, do mesmo jeito, da mesma forma que eu tenho perdoado aqueles que nos têm ofendido. E termina, olha só, no verso 14 do livro de Mateus, quando fala, né, porque teu é o reino, o poder para a glória sempre, amém. Jesus continua, palavras de Cristo, e ele diz, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Uau! Queridos, pensa numa oração vazia, é pedir perdão para Deus se você não está disposto a perdoar e se você não perdoa. Não sou eu que estou dizendo, tá? É o próprio Senhor Jesus que nos afirma isso. E Ele faz questão de reinteirar. Ele faz questão de falar sobre isso de maneira enfática. Ele afirma isso. Não tem como.
E aí a gente precisa muito da obra do Espírito Santo. Pastora Sheila fez uma oração aqui dizendo: Espírito Santo, eu preciso do Senhor até para me arrepender. E aí, essa obra do Espírito Santo, eu digo: Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para que a gente perdoe. Ele jamais vai pedir algo que ele não vai nos assistir para fazer, que ele não vai nos dar assistência para fazer, que ele não vai nos capacitar a fazer, que ele não vai nos auxiliar a fazer. Mas para isso tem essa construção. A construção de entender que Ele é Pai Nosso. A construção de entender que Ele é Santíssimo. A construção de entender que o reino dEle, que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, para ser cópia dEle, para estabelecer a vontade dEle. Então, tudo isso, nessa construção, vai nos desconstruindo. A nossa justiça, aquilo que a gente acha injusto, aquilo que a gente acha que nos ofender, vai então ficando tão pequeno perto dessa intimidade, desse lugar com Cristo. E o Espírito Santo começa: filha, perdoa, filha. Filha, perdoa. E de repente você libera aquele perdão, e aquele perdão te liberta ao ponto de você receber o perdão do próprio Deus. E eu sinto de dizer algo aqui muito forte. Eu sinto no espírito. Existem situações, meus amados, que você precisa se perdoar. Para que você receba o perdão do Senhor. Tem coisas e tem corações aqui que está tendo dificuldade de se perdoar. Você está se corroendo de culpa. Porque de fato você errou. Porque assim, a gente perdoa quem errou de verdade. Porque quem não errou não precisa perdão, é esclarecido. O perdão é necessário baseado num erro. O Senhor precisa nos perdoar quando a gente erra. E tem coisas que a gente erra, que a gente vacila, que a gente tem convicção do nosso erro, que a gente precisa se perdoar. Porque o inimigo fica ali trazendo acusação, condenação. Ele fica falando e você está comprando tudo que ele está falando. E o Senhor está ali pronto para te perdoar. Se perdoa, meu amado, minha amada. Mas é óbvio que eu estou falando para aqueles que precisam perdoar outros. E perdoar as ofensas. Então assim, meu Deus, mas ele se ofendeu, ele me ofendeu muito. Você não tem noção do quanto essa pessoa me ofendeu. Amados, eu sei. Eu já fui muito ofendida, eu entendo. Eu não estou aqui falando para você que é fácil a gente perdoar a ofensa. É muito difícil perdoar a ofensa. Mas nada pode me travar de receber o perdão do Senhor, a comunhão com o Senhor, de agradar o Senhor. E se o Senhor está pedindo para que eu faça isso, eu preciso fazer. Se isso depende do meu crescimento espiritual, se isso depende do perdão do próprio Deus para com a minha vida, como não perdoar? E te digo mais, olha só, a pessoa não precisa se arrepender para você perdoá-la. Presta atenção nisso. Como que eu vou perdoar se a pessoa não está arrependida? Ela me ofendeu, mas ela não está nem aí. Amados, nós temos o Senhor nos auxiliando. Libera. Perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Perdoar, aproveitando o gancho aqui, perdoar é muito diferente de reconciliar-se.
Existem casos que a gente perdoa e se reconcilia. Existem casos que a gente perdoa, a gente libera aquele peso, a gente não vai mais ficar com aquele ressentimento, a gente não vai falar mais mal, a gente não vai mais ficar com aquilo, a gente coloca diante do Senhor, mas a pessoa lá e você aqui. Porque se reconciliar depende dos dois lados. Para se reconciliar depende de arrependimento. Entende? E às vezes não é possível. Um bandido me assalta. Eu tenho que perdoar, eu vou me reconciliar com ele. Eu vou falar: vem para minha casa. Senta na minha mesa, vem cá, rouba mais um pouquinho. Entendeu? Às vezes as pessoas são más, é gente que não tem o Senhor no coração, é uma pessoa mal intencionada, uma pessoa mau caráter, ela não se arrependeu, está claro que ela não se arrependeu, você não tem como se reconciliar, você não vai convidar aquela pessoa para estar no teu convívio, porque não existe a menor possibilidade, mas você precisa perdoar, liberar o teu coração de mágoas, de ressentimentos, colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu perdoo, Senhor, eu perdoo essa ofensa, eu perdoo que ela me enganou, eu perdoo que essa pessoa me usurpou, eu perdoo que essa pessoa me usou, eu perdoo que essa pessoa mentiu para mim, eu perdoo a ofensa, ela falou mal de mim, ela inventou, ela mentiu a meu respeito. Senhor, eu perdoo. Amados, não significa que você precisa se reconciliar com ela, vocês estão entendendo? Agora, é óbvio que é diferente de uma pessoa que a gente convive, se relaciona, tem um vínculo familiar, são irmãos da igreja. A gente ora, então, para que exista arrependimento, para que possa haver perdão e reconciliação. E se reconciliar, e dar a milha extra, caminhar, decidir: meu irmão, eu errei contigo, mas eu estou arrependido. Me perdoa, eu não quis, eu acabei fazendo, eu acabei falando. Me perdoa, eu te perdoo, bora lá, vamos junto. Ó, você me machucou, foi punk, doeu, mas amém, eu decido te perdoar. Existem momentos que você consegue se reconciliar, mas o perdão é necessário. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, o perdão é muito importante. Temos que ser perdoadores. Diga assim: eu tenho que perdoar. Diga de novo: eu tenho que perdoar. Diga assim, fecha os teus olhos. Diga assim: Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Me ajuda a zerar com a minha lista de pessoas que eu preciso liberar perdão. Diga: Espírito Santo, eu preciso de ti para isso. Me ajuda, me auxilia, me fortalece nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Ponto 6, e a gente está quase encerrando esse momento. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dependência de Deus. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo essa parte da oração em que Jesus, ele nos ensina a colocar um pedido de socorro diante do Senhor. É um pedido de socorro. Não me deixa cair em tentação. É um pedido de auxílio, de ajuda. Me livra do mal, Senhor.
Me faça sensível. É a mesma coisa de dizer assim: olha, não me deixa sozinho, não me larga. É um momento de zelo, um temor, de um coração rasgado, dizendo, sabe, não me deixa cair em tentação, me faça sensível, Espírito Santo de Deus, me faça em alerta, me faça perceptível, me faça perceber o engodo, a armadilha, aquilo que o inimigo quer fazer com que eu caia, me deixa ligado, antenado, não me deixa cair em tentação, mas me livra desse lugar, me livra do mal, me livra. Olha isso, olha aquilo que Jesus está nos ensinando. Para a gente, sabe, diante da presença de Deus, falar: Senhor, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso dos teus livramentos, eu preciso que o Senhor me conduza, eu preciso que o Senhor me alerte, eu preciso que o Senhor me livra até, Senhor, me livra, me cobre, me guarda nesse lugar de santidade, me guarda nesse lugar, me livra, Senhor, das astúcias, da artimanha. A palavra diz que o inimigo ele está como no nosso derredor, querendo nos tragar. Me livra disso, me livra do mal. E aí, ele conclui, e a conclusão, devolvendo tudo para ele, entregando tudo para ele, dizendo: é pelo Senhor, é com o Senhor, todas as coisas convergem em ti, tudo é para ti, tudo é sobre ti. Então ele conclui dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, porque tudo é teu, porque o Senhor é que governa, toda honra, toda glória, todo o poder é teu, somente teu. Ele nos ensina a concluir essa oração consciente de quem nós somos e quem esse Deus que nós estávamos outrora orando é. Entende então? Entende que não é sobre uma repetição, mas é sobre uma estrutura. De repente você estava até aqui: eu não sei como orar, eu não sei como começar. Amados, ele diz: então orem assim, orem assim, orem assim, orem assim. Eu creio no meu espírito que a oração do Pai Nosso nunca mais será a mesma para você. Que você nunca mais fará uma vã repetição. Isso não significa que nós não possamos orar a mesma coisa, mas significa que ela não pode ser uma vã repetição. Entende a diferença? Não significa que se eu estou clamando por alguma coisa, se eu estou num propósito de oração, eu não posso colocar diante do Senhor aquela petição por vezes, mas que não se torne uma palavra solta na boca, que não se torne uma palavra sem conexão no espírito, que não se torne simplesmente algo solto, falado, largado, dito, às vezes de maneira erudita, às vezes de maneira... Mas o que ele está querendo dizer é que é um momento de intimidade, de encontro com o Pai, de encontro. É um momento especial, é um momento incrível, é um momento lindo, é um momento
convidar você a se colocar de pé agora. E eu quero que você comece a exaltar o Senhor agora com as tuas palavras. Eu quero que você comece a exaltá-lo dizendo: Pai, Tu és exaltado. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Todos os melhores adjetivos, todas as melhores qualidades que você sabe no teu vocabulário, comece a dizer para Ele agora. Comece a dizer para Ele agora. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Não há outro como o Senhor. Tu és santo, Tu és, Senhor, um Deus altíssimo. Não há outro como o Senhor. Tu estás assentado no lugar mais alto e sublime, Deus. Grande és Tu, Senhor, Tu és o grande eu sou. Tu és alfa, ômega, Tu és começo e fim. Oh, Senhor, Tu governas, Senhor. O poder está nas Tuas mãos. Oh, Deus. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome. O altar está aberto. Teu reino O altar está aberto. buscamos. Vem se derramar na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Eu sinto no meu espírito que existem irmãos aqui que precisam se perdoar. Precisam se perdoar. Precisa perdoar as ofensas. E eu quero que você procure essa pessoa e libere perdão sobre ela. Chegue e fala: meu irmão, eu me senti ofendido pelo Senhor, mas hoje eu quero te liberar perdão sobre a tua vida. Vamos colocar em prática, amados. Deixa o céu descer. 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 É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. É o seguinte, se você, o Espírito Santo, começou a colocar aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que te ofendeu, vem aqui, amados, diante do Senhor e começa a pedir para que o Espírito Santo te ajude a liberar perdão para essa pessoa. Se você carrega uma ofensa no teu coração, vamos entender esse movimento aqui? Por favor, ele é espiritual. Venha, 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 não perca essa oportunidade do Espírito Santo te conduzir, do Espírito Santo te levar nesse lugar, do Espírito Santo te conduzir, para que você consiga de fato perdoar. Venha, venha, venha. Se você também precisa se perdoar,
intimidade com o Senhor. Você que deseja amadurecer nessa relação com o Senhor. Você que deseja que esse ano seja um ano de mais intimidade com o Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se for necessário empurrar as cadeiras para trás, não tem problema, nós vamos empurrar. Mas você que tem esse desejo, eu quero que você faça um movimento. Esse movimento. As pessoas que estão aqui ajoelhadas podem ficar. Vocês que estão aqui podem ficar, não precisam sair. Mas eu quero convidar aqueles que desejam mais comunhão. Você pode ficar de pé, você não precisa ajoelhar. E vem bem pra frente. Vem bem pra frente. Não pare os corredores, não interrompa no corredor. Vem pra frente. Oh, jovens, vocês que querem ser extravagantes. Jovens, vocês que querem ter mais comunhão, venham pra frente. Pra frente, pra frente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Portanto, meus irmãos, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Cadê o povo de Deus? Tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Aleluia. Quantos foram e continuarão sendo tocados pelo Senhor aqui nesse lugar? Quero que você se vire para a pessoa que está do seu lado aí. Olhe para ela com um olhar de fé. Olhe para ela com um olhar de fé. E diga assim para ela: o Senhor continuará fazendo amanhã às 9h30. Não é às 7h30 da noite, mas olha para essa pessoa e diz assim: será às 9h30 da manhã. Você entendeu? Dá um abraço nessa pessoa aí do seu lado. Ei, coisa boa. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom demais. Agora vamos dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, porque Ele merece. Aleluia! Amém. Amém, amém. Não deixe de cumprimentar umas 50 pessoas antes de ir para o seu carro. Deus te abençoe. Um bom descanso para você. E até amanhã de manhã. Vai dormir cedo, porque amanhã tem mais. Do que está sentado